E aí pessoal, tudo bem? Me chamo Igor Glauber, sou membro da Liga de Cirurgia e Anatomia da UES. Bem-vindos a mais uma aula do Lacanflix e eu vou falar um pouco sobre apendicite aguda, tá certo? Antes de a gente começar exatamente o tema da nossa aula, eu queria recomendar aqui esse filme, chama O Físico ou The Physician, e aí ele fala sobre a história de um médico, aspirante a médico, e durante esse filme eles falam muito da doença do lado. E essa doença do lado é justamente trazendo para a realidade o que a gente tem como apendicite aguda. E o que é exatamente a apendicite aguda? Né? É a inflamação do apêndice de maneira progressiva. E essa inflamação, a partir do momento que ela vai progredindo cada vez mais, ela vai causando mais complicações àquele paciente. Mas aí a gente vai falar melhor dela agora. Começando pela epidemiologia, e a apendicite é a principal causa de abdômen agudo inflamatório que temos de todos. E aí, nesse caso, ele, por ser a principal causa de abdômen agudo inflamatório, é uma das cirurgias mais recorrentes na vida de um cirurgião geral. Então, é importante que você, médico generalista, mas você também, como profissional da saúde ou um especialista de fato, saiba exatamente como diagnosticar, como reconhecer um apendicite, para conseguir encaminhar e fazer de fato o tratamento mais efetivo, mais rápido possível, por ser uma doença potencialmente fatal, certo? E aí o pico de incidência é na segunda década de vida e acomete muito mais homens do que mulheres, tá certo? Mas aí falando em relação à anatomia do apêndice de fato, o apêndice ele se forma a partir da confluência das tênias aqui, logo próximo ao seco, né, abaixo do seco, e aí aqui é a primeira parte do intestino grosso, e ele está abaixo do seco, certo? Ele é um órgão vestigial de fundo cego, certo? Ele tem uma função imunológica não muito bem estabelecida e também ajuda ali a secretar e armazenar bactérias importantes para o nosso trato gastrointestinal, certo? E aí a dimensão dele, normalmente ele mede aí entre 2 a 15 centímetros, mas o tamanho médio dele é de 6 centímetros a 9 centímetros, certo? E a espessura da parede é comum que esteja menor que 6 milímetros. Isso é importante, essas numerações, porque a partir de uma diferença dessas numerações, tanto na espessura quanto na largura dele, pode estar indicando uma inflamação ali naquele apêndice, beleza? E aí, em relação à posição dele, né, a posição mais comum dele é paracecal, então ele fica atrás do seco, e intraperitoneal, certo? Só que ele pode estar, por ele ter esse fundo cego, essa ponta pode estar em várias partes ali da cavidade. Então ele pode estar mais pélvico, ele pode estar mais ileal, ele pode estar mais subileal, enfim, ele pode estar de várias maneiras, apesar de que o principal localidade dele é paracecal. E por que isso é importante saber que ele pode estar nessas várias posições? É porque, a depender disso, quando ele é inflamado, ele pode causar sinais diferentes. Então, um apêndice muito comprido com paracecal, ele pode dar até um sinal de Murphy positivo, por exemplo, ou um apêndice que está mais pélvico, ele pode dar um sintoma mais pélvico que pode confundir aí com doença inflamatória pélvica, por exemplo, certo? Em relação à irrigação dele, ele é irrigado pela artéria apendicular, que ela é ramo da ileocólica, que é ramo da mesentérica superior, certo? Em relação à etiologia da doença, basicamente a apendicite ela é causada por uma obstrução, e essa obstrução pode ser causada por várias coisas. A principal aqui é o fecalito ou apendicolito. E aí, a partir dessa obstrução, vai distender a parede do apêndice. Essa distensão vai dificultar a perfusão ali daquele órgão, vai dificultar a passagem de sangue ali, vai ter um aumento da pressão transmural, um aumento da pressão da parede do apêndice, uma dificuldade de perfusão e posteriormente uma isquemia. Essa isquemia, se não tratada de maneira efetiva, né, ela pode gerar uma perfuração, que é a complicação mais grave da apendicite, que é a perfuração da apêndice de fato, certo? E aí essa obstrução, como falei, é principalmente pelo fecalito ou pelo apendicolito, mas pode ser causado por outras coisas, como hiperplasia linfóide, que é muito comum em crianças, um tumor de apêndice, um corpo estranho. Então, por exemplo, um ascaris, ele pode empacar ali bem na saída, né, da luz do apêndice e formar uma obstrução, dificultar essa secreção e promover um apendicite, beleza? E aí, quando tem essa obstrução, tem um desequilíbrio da microbiota intestinal, certo? Então, onde deveria ter ali um certo equilíbrio, vai ter um supercrescimento das bactérias aeróbicas e anaeróbicas,
favorecendo ainda mais ali uma proliferação bacteriana e, consequentemente, mais complicações, certo? E aí é lembrar aqui, no caso dessa frase muito famosa, né, que é no meio do caminho tinha uma pedra, que é meio que isso. No meio do caminho tinha uma pedra do apêndice que a causou todo esse problema, né? Em relação agora ao quadro clínico. O quadro clínico é importante que a gente faça essas três perguntas, e essas três perguntas vão ser respondidas de uma maneira é, muito frequente, da mesma forma. Assim. Vai ter sempre uma resposta muito parecida a essas três perguntas, certo? E lembrar também que o diagnóstico da apendicite é majoritariamente clínico, então, apesar de ser importante a requisição de exames, de imagens, exames laboratoriais, o diagnóstico da apendicite é majoritariamente clínico. Então, uma boa anamnese, um bom exame físico, você já consegue fechar ali critérios diagnósticos para apendicite aguda, certo? E aí as três perguntas, quais são, né? É onde começou a dor, onde está doendo agora e quando começou essa dor. Começando aí pela primeira pergunta, quando começou a dor, você vai perceber que o paciente sempre vai dizer que foi uma coisa muito recente, que não tem muitos dias, normalmente, né? Caso ele não demore para pedir ajuda, nesse caso, né? Porque é uma evolução muito aguda, é realmente uma dor muito urgente. Então, o paciente não consegue ficar muitos dias sentindo aquela dor de fato. E aí, a literatura fala que de 4 a 12 horas o paciente já pode ter uma náusea, uma anorexia, né? Uma perda de apetite, uma febre baixa. Quando passa ali das 12 horas, 24 horas, a dor já fica mais localizada na fossa ilíaca direita, que é onde anatomicamente está o apêndice, né? Ela já fica mais localizada. E aí, em casos mais graves, ele pode até essa dor despertar o paciente do sono. Então, o paciente acorda com aquela dor e busca o serviço de urgência por conta dessa dor muito grande, certo? E aí, o tempo de evolução ele varia muito, porque pode acontecer de, por exemplo, o paciente ter um bloqueio de epípila, vamos supor, e aí ele consegue estender por mais tempo aquela apendicite, mas ou menos, o paciente ele é mais sensível à dor e aí ele sente muito mais fortemente aquilo. E aí a evolução seja de menos tempo. Mas aí o tempo médio de evolução de fato é entre 24 e 48 horas, certo? E aí, em relação à pergunta de onde começou a dor, né? A história clínica da apendicite ela é muito clássica de que é uma dor que começa com a mão espalmada, então é uma dor que fica ali umbilical, que é uma dor mal definida, que o paciente refere com a mão aberta, assim, mostrando na barriga, né, no abdômen, e depois ela vai lá e se fixa a um ponto, ela vai lá e localiza-se naquele ponto, que no caso é a fossa ilíaca direita, que é onde está o apêndice, né. E aí, quando você faz essa pergunta de onde começou a dor, ele vai com certeza assim falar, começou com dor meio na barriga toda, sem entender direito como o que aconteceu ali. E o que acontece, por que acontece isso, né? Porque o apêndice, ele tem uma etiologia não, uma embriologia lá ali do intestino, e por conta dessa embriologia característica, ele causa essa primeira dor mal definida, e aí depois, quando as outras fibras nervosas são ativadas, as fibras nervosas lentas, né, de condução lenta, são ativadas, aí ela consegue localizar melhor aquela dor, certo? E aí, quando começa, é a fase inflamatória, né, ou a fase edematosa, que é justamente ali o começo mesmo da inflamação. Então, causa obstrução, vai impedir aquela drenagem, causa a distensão lá que eu já tinha dito, né? E aí dificulta essa passagem linfática e também da irrigação ali do apêndice. E aí causa essa dor mal definida, né? Quando você vai fazer a última pergunta, que é onde está doendo agora, normalmente ele vai dizer que está doendo ali no ponto de McBurney, que é justamente o ponto anatômico do apêndice, né? E aí é justamente como eu falei, né? Quando essas fibras elas vão localizar melhor a dor, certo? Então, se você vê um paciente que ele diz que está sentindo uma dor de evolução aguda, que tem pouco tempo de evolução, que começou mal definida, começou com a mão aberta assim no abdômen e se localizou naquele ponto, a chance de aquilo ali ser um apendicite é absurdamente grande, assim, né? E aí, em relação às outras fases, né? Pode se prolongar para a fase purulenta, que é quando aquele desbalanço, aquele supercrescimento das bactérias, eles
eles aumentam o tamanho, que começa a formar de fato ali pus, certo? A fase isquêmica, que é quando aquele suprimento de sangue, aquele suprimento de oxigênio está sendo ineficaz, causando uma isquemia ali. E a pior fase de todas, o que você não deseja para o seu paciente, que é na fase perfurativa, que é quando realmente aquela isquemia ela causa uma perfuração e todo aquele material, todo aquele conteúdo que se formou dentro do apêndice inflamado, ele extravasa para a cavidade abdominal e esse extravasamento causa, no caso, uma peritonite generalizada. Então, o que antes era uma peritonite localizada, que você consegue ali palpar o ponto de McBurney e ele sentir aquela dor apenas localizada, o paciente vai realmente sentir uma peritonite de toda uma defesa abdominal positiva em todo o abdômen, certo? E aí, falando da clínica clássica, né? Depois essas perguntas que você faz, você vai conseguir analisar outras coisas aqui. Então, a tríade clássica, a clínica clássica seria uma dor abdominal, que aí o paciente ele pode dizer que está com essa dor abdominal com hiporexia ou anorexia, então ele não sente mais vontade de se alimentar de fato, e aí que pode estar associada ou não, né? Mas aqui, nesse caso, pode estar associada a náuseas e poucos vômitos. É uma dor que começa mal definida e migra para a face ilíaca direita, e ele pode apresentar uma febre leve ou moderada. E que é interessante, porque a febre na apendicite ela não costuma vir de forma intensa. Então ela realmente é uma febre ali bem leve, moderada e que às vezes nem chega a acontecer de fato, certo? E aí, durante seu exame físico, é importante que você se atente aos sinais de peritonite, né? Então, o sinal de Bloomberg, Rovsing, Duff, a gente vai falar melhor de cada um deles, mas eles são extremamente importantes para entender a que nível, a que ponto está essa inflamação desse apêndice e saber se realmente é apendicite ou se é um outro diagnóstico diferencial. Se há algum outro diagnóstico diferencial, né? E em relação ao exame físico, né? Tem esses 5 sinais. Assim, na apendicite existe sinal de todos os nomes possíveis, assim, todos os epônimos possíveis, mas o principal de todos é o Bloomberg, que basicamente o que é o sinal de Bloomberg, né? Você vai palpar o ponto de McBurney, e aí quando você fizer a, a palpação profunda e quando solta, o paciente sente mais dor ao soltar o ponto de McBurney. Então você diz que o Bloomberg é positivo quando você palpa o ponto de McBurney e quando você solta abruptamente o paciente refere dor, certo? Então, lembrando, aqui no Bloomberg é uma dor que dá quando você tira a mão durante a palpação e não quando você vai de fato palpar o abdômen, certo? O sinal de Ravizing é a mesma coisa do Bloomberg, vamos dizer assim, só que do outro lado. Então, em vez de você palpar ali próximo à fossa ilíaca direita, você vai palpar próximo à fossa ilíaca esquerda. E aí, por que o Rovizing causa essa dor, né? Porque todo aquele ar que foi acumulado por conta da obstrução, né? Quando você, quer dizer, todo aquele ar que já existe naturalmente no intestino grosso, quando você palpa a fossa ilíaca esquerda, você leva aquele ar junto com uma certa pressão para a luz ali, para a luz do apêndice. E aí, como o apêndice está inflamado, quando chega esse ar, quando chega esse conteúdo ali perto da luz dele, o paciente sente dor. Então, o sinal de Rovsing é justamente causado por isso. E aí também tem outros sinais aqui que a gente vai falar melhor. Em relação também do exame físico, ele é muito importante para pontuar na escala de Alvarado. Eu vou mostrar melhor depois da escala de Alvarado, mas elas são vários critérios assim, que basicamente uma boa anamnese, um bom exame físico, você vai conseguir pontuar aqui de fato nessa escala de Alvarado. Né? Enfim, e aí esses sinais aqui de peritonite, ele está dentro da escala de Alvarado, certo? Ó, e aqui mostrando com fotos, né? Um blue bag você faz aqui uma linha da cicatriz umbilical até a crista ilíaca direita. E aí você faz em 3 pontos, você divide em 3 pontos, e aí entre o terço médio, o terço distal, aqui, o terço lateral, você tem o ponto de McBurney. E aí você vai palpar aqui e o paciente vai sentir dor a descompressão desse ponto, certo? Aqui o Rovzinho, ó, você vai palpar na fossa ilíaca esquerda, e aí todo o gás, enfim, todo o conteúdo que tem aqui, ele volta aqui para perto da apêndice, e quando chega aqui, o paciente refere dor por isso, certo?
O sinal de obturador, ele acontece quando o apêndice ele está inflamando o músculo obturatório, tá? E aí, quando você faz esse movimento de extensão aqui da perna, você vai e causa ali, é como se você diminui o espaço entre o apêndice e esse músculo, e aí quando acontece isso, você tem um sinal do obturador positivo, certo? Mas aqui não são, esses dois aqui sinais, tanto o do obturador quanto do ilipsoas, são dois sinais que não estão recorrentes em todas as apendicites, tá? É só em alguns casos, certo? E aqui tem o ilipsoas também, você faz uma hiperextensão da coxa, e aí você diminui aqui o contato, quer dizer, você aproxima essas duas estruturas, né? E aí, quando ele está com o músculo inflamado, e o apêndice também, vai causar essa dor quando você fizer esse movimento, certo? E aí, só por isso, só pelo exame físico e uma boa anamnese, você já poderia diagnosticar apendicite. Mas o laboratório, ele é importante também, né? E aí, no laboratório, por ser uma inflamação, você vai ver uma leucocitose, um aumento dos leucócitos, com desvio à esquerda, certo? E aí, essa leucocitose, ela pode estar presente em 80% dos pacientes, mas ela é pouco específica. Por quê? O paciente ele pode estar inflamado, pode estar com essa leucocitose por qualquer outro motivo que não a apendicite, né? Então, existem milhares de motivos que causam leucocitose. Então, ter uma leucocitose no hemograma de um paciente que tem suspeita de apendicite não é, ai meu Deus, aí ele tá com uma clínica clássica. E aí ele tem uma leucocitose, é apendicite. Não, porque a leucocitose não vai ajudar tanto assim, sabe? Por ser pouco específico. Apesar de ela estar presente na escala de Alvarado, certo? E aí a urina 1, né? Ela pode apresentar uma leucostura hematúria, principalmente naqueles pacientes que têm o apêndice mais pélvico, que eu falei lá no começo, certo? A PCR, que é a proteína C reativa, ela vai estar aumentada principalmente na perfuração, e aí ele também, assim como a leucocitose aqui, né? A PCR, ele é um um exame que indica inflamação, então ele também não tem muita especificidade, mas se ele está muito, muito elevado mesmo, é porque provavelmente o paciente já esteja com peritonite generalizada, que aí no caso a peritonite generalizada é causada por conta da perfuração, certo? E aí, por ser uma doença que acontece muito em pacientes jovens, né, que é ali, como eu falei, o pico de incidência na segunda década de vida, é muito importante pedir para todas as mulheres que tem um quadro sugestivo de apendicite, pedir o beta-HCG, para você descartar uma gravidez ectópica ou você descartar uma gravidez de fato, né? Sem ser ectópica, certo? E aqui mostrando a escala de Alvarado. Você vai pontuar, né? Vai somar as pontuações, e aí, dependendo da certa pontuação, você tem mais suspeição de apendicite ou menos suspeição de apendicite, certo? Então, como a gente tinha falado, né? É uma junção de tudo que a gente falou. Então, a dor migratória para a face ilíaca direita, se tem presença de náusea e vômito, se ele está com anorexia, se ele tem uma defesa na face ilíaca direita, que aí nesse caso seria o Bloomberg positivo, né? Se ele tem uma descompressão, quer dizer, se ele tem uma descompressão dolorosa na face ilíaca direita, que aí no caso é o Bloomberg positivo, certo? Se ele apresenta uma febre, se ele apresenta leucocitose, se ele apresenta desvio à esquerda. Então, a junção de tudo isso, a escala de Alvarado colocou numa coisa só, e aí, a partir dessa pontuação, a gente tem aí mais suspeição ou menos suspeição da apendicite, certo? E em relação a exames de imagem, né? Os exames de imagem, alguns não são, como eu falei, né? O diagnóstico ele é clínico. Então, os exames de imagem ele vai ajudar você a tipo, pensar mais para fechar um diagnóstico mais certo, assim, mais certeiro, mas que eles não são extremamente importantes para o diagnóstico, certo? Eles não é como se fosse a colecistite, que um dos critérios da colecistite é ter uma ultrassom, por exemplo. Nesse caso, não é, tá? E aí, enfim, continuando. Na ultrassom, você vai ver principalmente uma, um aumento da espessura da parede do apêndice, tá certo? Você pode ver também o fecalito, né, o apendicolito aqui, certo? E também você pode ver esse sinal aqui, ó, que é como se fosse como se fosse um sinal de duplo cano, assim, que é justamente que acontece quando tem uma inflamação local e tem um espessamento da parede ali, certo? E aí acontece justamente essa partezinha mais escura perto da parede do apêndice, certo? E aí nessa outra imagem aqui, você consegue ver melhor o você consegue ver melhor justamente o espessamento da parede, certo? E aí no caso,
como a parede normal ela tem menos que 6 milímetros, então se está maior que esses 6 milímetros é porque há esse espessamento, certo? Ah, e o ultrassom, deixa eu voltar aqui. E o ultrassom, ele é bom porque ele é um exame menos invasivo e tudo, mas ele tem a problemática de ser um exame operador dependente, né? Então, a depender da clínica que o paciente executa esse ultrassom, ele vai te ajudar ou até pode prejudicar o seu raciocínio clínico, né? Mas que é interessante que faça, né? E aí, outros exames, que são o raio-x e a tomografia. O raio-x, ele é o menos proveitoso nesse caso, porque ele realmente só vai mostrar uma distensão do apêndice se for algo muito grande mesmo, ou ele pode mostrar um fecalito, mas quando o fecalito ele é muito grande, muito visível, então o raio-x nesse caso ele não é tão útil para você ver a apendicite de fato, certo? E aí a tomografia, normalmente você vai pedir quando você tem dificuldade diagnóstica. Então, quando você pensa em muitos outros diagnósticos para você fazer esse, para você firmar mesmo, né, fechar mesmo o diagnóstico de apendicite, caso esteja difícil, você pede a tomografia, porque aí ela vai conseguir visualizar melhor todos os órgãos e conseguir ver se realmente não é um outro motivo da causa da dor daquele paciente, né? E aí você consegue ver tanto a mesma coisa no caso, né? Você vai conseguir ver o espessamento da parede, você pode ver o borramento da gordura, você pode ver um abscesso periapendicular, você pode ver o bloqueio de epíplomo, né? Que ele é causado justamente por causa que o mesoapêndice ele forma como se fosse um tampão ali da inflamação do apêndice e aí dificulta que perfure, dificulta realmente que complique mais ainda, certo? É como se fosse até um mecanismo de defesa mesmo do nosso corpo. E, enfim, e aí você consegue ver outras coisas que na ultrassom e no raio-x você consegue observar, né? Em relação ao tratamento, eu trouxe aqui a foto desse jovem, Leonid Rogozov. Se eu não me engano, ele é soviético, um jovem soviético, que ele operou o próprio apêndice numa situação muito extrema. E aí é justamente porque o diagnóstico ele vai ser clínico, mas a resolução da apendicite ele sempre é cirúrgico. O tratamento definitivo é a cirurgia de fato, né? E aí, na situação dele, né? Basicamente, ele estava num contexto de guerra e aí não tinha médico, não tinha hospital próximo. E aí ele se diagnosticou, ele percebeu que já estava com apendicite e resolveu ele mesmo fazer a apendicectomia dele, né? Com o apoio lá do colega. E aí, falando do tratamento, né? Que é cirúrgico. Você vai dividir a apendicite em duas categorias, uma apendicite não complicada e uma apendicite complicada, certo? Uma apendicite não complicada é quando ela está lá naquelas fases iniciais, a fase inflamatória ou edematosa. Então é quando o apêndice ele só tem uma hiperemia, um edemazinho, e aí não tem sinais de complicação, certo? E aí uma apendicite complicada é quando já tem uma necrose, já tem uma isquemia mais pronunciada ou até perfurado também, certo? Um apêndice mais perfurado, que é aquela fase 3 e 4, né? E falando da apendicite aguda não complicada, a gente tem o padrão ouro, que é a apendicectomia. A ectomia é um sufixo de retirada, vamos dizer assim. Então, a apendicectomia é essa retirada do apêndice por videolaparoscopia, certo? Então, é uma cirurgia por vídeo. E aí é o padrão ouro justamente porque ela causa menos tempo de internação, né? Os estudos mostram isso, que ela causa menos tempo de internação. No final das contas, vai ter uma redução dos gastos com aquele paciente, causa menos complicações, menos inflamação de parede abdominal. Enfim, os estudos mostram que a videolaparoscopia realmente é extremamente eficaz nesses casos, certo? E aí, nesse caso, você faz antibiótico terapia profilática, só realmente você faz aquela antibiótico terapia só antes da cirurgia, só para ter certeza que não vai ter nenhum problema posterior, né? E aí, em relação à apendicite aguda complicada, a gente tem esses dois casos aqui, né? Que é a peritonite com estabilidade e também um abscesso periapendicular. No caso do abscesso periapendicular, você vai fazer o seguinte: você começa com um tratamento mais conservador, então para você tirar o paciente daquele quadro grave,
Então, você faz um suporte mesmo, faz hidratação, caso ele tenha tido vômitos, você faz uma analgesia eficaz e faz a observação também, a monitorização dele, certo? E aí, depois que esfriou aquele caso, você faz uma apendicectomia de intervalo. O que seria isso? Você, ao invés de retirar logo naquela hora, você espera esfriar um pouco o quadro para só depois fazer a abordagem cirúrgica do paciente, né? Outro momento aqui é quando tem uma peritonite com instabilidade. E aí, quando o paciente está instável, não é recomendado que ele faça uma apendicectomia por videolaparoscopia, né? Então, a recomendação aqui é que seja uma cirurgia aberta. Em vez de fazer por vídeo, você vai fazer aberta. E aí, a aberta, no caso, seria uma laparotomia. Né? É a abertura, de fato, da cavidade abdominal, não só com incisão, não é só uma incisão localizada, é uma laparotomia, então é uma incisão mediana, certo? Justamente para você ver o que mais aquela apendicite causou, né? Até qual foi o estrago, vamos dizer assim, que essa apendicite causou ali naquele paciente. Então, caso tenha tido uma perfuração, né? Essa instabilidade peritonite tenha sido causada por uma perfuração. Então, fazer a lavagem daquela cavidade abdominal, enfim, fazer de fato a exploração de tudo que aquele apêndice pode ter causado, além da apendicite de fato, certo? E aí, quando você pode fazer uma cirurgia aberta, mas que não precisa de fato ser uma laparotomia, não precisa ser por conta dessa instabilidade, mas que você, sei lá, por questão do serviço mesmo, não tem a videolaparoscopia disponível, você vai fazer aberta. Você vai fazer principalmente aqui essa incisão, que é próxima à fossa ilíaca direita, e aí é uma incisão de Davis, certo? A incisão de Davis, que ela é horizontal, certo? Ou também tem a incisão de McBurney, que é justamente uma incisão mais oblíqua, certo? Agora aqui. Pronto. Só mostrando melhor como que funciona essa apendicectomia por videolaparoscopia, né? Você vai entrar com os trocáteres aqui, nesses 3 pontos, vai fazer você vai encontrar, de fato, onde está o apêndice, o mesoapêndice, entender aqui a irrigação dele, né? Vai clipar a irrigação dele, então você vai grampear ali essa irrigação para cessar o aporte sanguíneo ali, certo? E aí, no caso, é a artéria apendicular. Depois você vai expor todo esse apêndice direitinho e cortar ele. Assim. É uma cirurgia, teoricamente, ela é uma cirurgia tranquila, né? Teoricamente, falando de novo aqui, em tese é uma cirurgia tranquila, e aí você vai justamente, né, ligar a irrigação, expor o apêndice e aqui ele está exposto ó, com a sutura aqui na base, né? E aí você corta esse apêndice, certo? Faz justamente o coto apendicular. E aí você pode tanto deixar o coto apendicular daquela forma, né? Ou você pode imaginar esse coto, certo? E aí, finalizando, né? Só trazer aqui os materiais complementares que podem auxiliar melhor também o estudo desse conteúdo, certo? E aí temos aqui alguns vídeos que são interessantes, falando dos tipos de testes durante o exame físico, uma apendicectomia para você ver como que funciona, enfim, né? Alguns canais muito interessantes aqui do YouTube também. E é isso, essas são as minhas referências. Muito obrigado. Curtas esse vídeo, se inscreva no canal e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e estejam gostando de todas as outras aulas aí do Lacanflix. É isso, obrigado e até depois.